vocês, na atividade no livro, é da página 147 até a 150. Tá certo? Tô bem, Gabi, obrigada. Mas a gente vai deixar essa correção para daqui a pouco, tá certo? Porque a explicação que eu dei para vocês sobre os verbos, faltou dar duas explicações, que foi sobre os verbos abundantes, tá certo? E foi também sobre as vozes do verbo, as vozes verbais. Aí a gente vai ler isso, aí eu vou explicar para vocês, tá certo? E depois a gente passa para correção na página 147. Então, vocês abram o livro de vocês de português na página 144, ok? 144, onde tem aí verbos abundantes. Eu vou começar a ler para vocês, daqui a pouco alguém lê, certo? Continuar a leitura. Vamos lá começar na página 144. São chamados abundantes os verbos que apresentam duas ou mais formas em certos tempos, modos ou pessoas. Geralmente, essas variantes ocorrem no particípio. Veja no quadro abaixo alguns verbos abundantes que têm mais de uma forma de particípio. Vamos lá, e vocês olham aí, na primeira coluna, né, que é laranjinha, meio salmão, o verbo e a forma no particípio. Então, explicando antes de vocês lerem os exemplos. O que são os verbos abundantes? São verbos que têm mais de uma forma correta, tá certo? Isso ocorre normalmente no particípio. Gramática, Paulo Vitor, na página 144, tá certo? Então, os verbos abundantes são os que têm mais de uma forma. Aí vocês vão ver alguns exemplos aí desses verbos abundantes. Por exemplo, aí tem o verbo absorver. O particípio do verbo absorver pode ser absolvido ou absolto. Observem aí, tá certo? Na coluna. Aceitar pode ter aceitado e aceito. Acender, acendido e aceso. Observe que tem duas formas de ser escrito esse particípio. Por isso que é chamado de verbo abundante. Nem todo verbo terá essas duas formas, ok? Aí o verbo aí, anexar, anexado e anexo. Então, são duas formas. Dispensar, dispersar, dispersado e disperso. Observem só esses alguns exemplos. Não tem necessidade de nós lermos todos esses exemplos. Mas eu quero só que vocês entendam o que são esses verbos abundantes. Por exemplo, impresso. Eu tenho duas formas de falar impresso no particípio. Pode ser imprimido ou impresso. Por exemplo, o trabalho foi impresso nem existe mais Lan House, né? Mas eu acho que nem existe mais, mas eu vou usar aqui essa expressão. O trabalho foi impresso na Lan House. O trabalho foi imprimido na Lan House. Tem duas formas aí do verbo impresso, no particípio. Incluído. Vamos lá. Pode ser incluso e incluído, né? O verbo incluir. Por exemplo, a conta foi inclusa no seu pacote de internet. A conta foi incluída no seu pacote de internet. Estão entendendo, pessoal? O que seria esse verbo aí abundante? Pronto, ótimo. Muito bem. Então, a gente pode aí passar para a próxima página, tá certo? Que é na página 145. Só para a gente terminar aí esse conteúdo. E Kelvin, só para dizer que esses verbos aí abundantes são verbos que podem ter mais de uma forma, tá certo? Normalmente, essa mais de uma forma vai acontecer no particípio, que é quando o verbo termina lá, por exemplo, cantar, cantado. Entendeu, Riquelme? Alguns verbos vão ter mais de uma forma, como, por exemplo,
eu acabei de falar, né? Impresso. Pode ser, eu posso dizer imprimido ou impresso, no verbo imprimir, tá certo? No verbo incluir, eu posso falar incluído ou incluso. Então, tem duas formas de falar esse verbo no particípio, tá certo? É só essa explicação sobre o verbo abundante, tá bom? Aí tem aí na página 145, assim, as relações entre os tempos verbais. Os tempos e os modos verbais se interrelacionam nos períodos. Veja, futuro do subjuntivo e futuro do presente. Se nós chegarmos cedo, teremos tempo. Explico já, tá, Diego? Se nós chegássemos cedo, teríamos tempo. São dois verbos aí na frase, né? Cada um é de um modo diferente, tá certo? Recapitulando, para o Diego, que não entendeu. Os verbos abundantes são aqueles verbos que podem ter mais de um modo de ser escrito ou falado. Geralmente, esses verbos vão ter essas duas formas quando estão no particípio. Então, eu vou ter duas formas de falar esses verbos no particípio. Por que é chamado de verbo abundante? Porque nem todo verbo vão ter essas duas formas. Aí, deixa eu pegar aqui outro exemplo. Pronto, vou usar aqui o verbo pagar, tá certo? Esse verbo pagar, eu posso dizer assim, o boleto foi pagado ou o boleto foi pago, tá certo? Tem duas formas de dizer. Às vezes, soa um pouco estranho, tá certo? Mas existem essas duas formas, tá certo? Entendeu agora? Ótimo. Aí vamos aí às vozes do verbo, pessoal. Vocês vão estudar, a gente vai ver isso aqui agora no 7º ano, tá certo? Bem de uma forma bem breve. Vocês vão estudar isso aqui, as vozes do verbo, lá no 8º ano. Tem uma parte do livro, né, do 8º ano, e um capítulo na gramática que é só sobre isso. Agora a gente vai ver de uma forma assim superficial, tá certo? Mas é importante que vocês prestem atenção nisso. Alguém gostaria de ler, pessoal, para não ficar cansativo, só eu lendo? Quem poderia ler? Aí essa parte, as vozes do verbo. Pode sim, Júlia, por favor. Página 145 agora. Pode começar, Júlia. Tá ouvindo? Sim, perfeito. Tia, as vozes dos verbos, né? Isso. Pode ler. A voz do verbo nos informa sobre a relação existente entre o fato expresso pelo verbo e quem pratica e ou sofre a ação. Assim, temos três vozes verbais. Voz ativa indica que a pessoa do discurso a que o verbo se refere é agente da ação. Voz passiva indica que a pessoa do discurso é alvo da ação verbal. A voz passiva é formada com um dos verbos ser, estar ou ficar, acompanhando do particípio. Voz reflexiva indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. Nesse caso, a ação pode ser. Pode ser. Aí eu te explico, né? Isso. Obrigada. Vamos lá, entenderam alguma coisa aí só lendo, pessoal? Vocês saberiam me dizer a diferença aí da voz ativa, da voz passiva, da voz reflexiva? Eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, tá certo? Vamos lá, a voz ativa, primeiro, tá certo? Voz ativa é quando o sujeito da oração pratica alguma ação. Como, por exemplo, tem o exemplo aí no livro de vocês. Bruna viajou para a Espanha.
Quem é o sujeito aí dessa oração, pessoal? Bruno viajou para a Espanha. Quem é a pessoa aí da oração? Exatamente. É Mariana. Isso, pessoal. Então, o sujeito aí da ação é Bruna. Quem praticou a ação foi a Bruna, né? Qual foi a ação que ela praticou? Ela viajou para a Espanha. Então, o sujeito da frase praticou uma ação. Então, eu chamo isso aí de voz ativa, tá certo? Aí, na voz passiva, é o contrário. Não vai ter o sujeito no começo da frase, vai estar lá no final. Quando eu digo assim, a comida foi feita por Maria, né? A comida foi feita por Maria. Quem é o sujeito aí da minha frase? Isso. Porém, nesse caso aí, o Maria está lá no final da frase. Nesse caso aí, quem vai ser o sujeito da minha frase é a comida, tá certo? A comida. A comida foi feita por Maria. Comida. Isso. A comida, pessoal, né? Tem como praticar alguma ação? Tem como fazer alguma coisa? Não. Ela só sofre a ação, né? Ela é feita por alguém. Então, quando sofrer a ação, quando o sujeito da minha frase sofre a ação, quando esse sujeito não tem como praticar uma ação, eu chamo essa voz aí de voz passiva, tá certo? Então, a voz ativa é a mais simples, é quando o sujeito da minha frase pratica uma ação. A voz passiva é quando o sujeito da minha frase ele não tem como praticar ação, ele sofre uma ação. E a voz reflexiva é quando o sujeito da minha frase ele tanto pratica uma ação como ele recebe uma ação. Como assim, tia? Não estou entendendo. Por exemplo, quando eu digo assim, Rodrigo cortou-se, né? O Rodrigo está praticando a ação? Sim, qual a ação que ele praticou? Rodrigo cortou. Exatamente, porque ele cortou, né? Então, ele praticou uma ação. E ele sofreu essa ação também? Sim, exatamente. Por quê? Porque ele cortou, né? Ele praticou a ação de cortar e também foi cortado. Então, isso aí eu chamo de voz reflexiva, porque o meu sujeito, ele tanto praticou uma ação, como ele sofreu uma ação. Ou quando eu digo assim, o casal se ama, também é uma voz reflexiva. Por quê? Porque a pessoa aí da minha frase, que é o casal, ele tanto ama, como ele é amado. Então, ele pratica a ação de amar e sofre a ação de ser amado. Quando eu digo sofre, pessoal, não levem aí em consideração o verbo no sentido literal, tá certo? De sofrer. Sofre a ação, eu uso essa palavra sofrer, é que ele recebe uma ação. Vou fazer com vocês aqui, para ver se vocês entenderam mesmo. Eu vou dizer as frases, tá certo? Eu vou dizer uma frase, e vocês vão colocar aí no chat se vocês acham que essa voz é ativa, passiva ou reflexiva, para que vocês possam tirar as dúvidas, tá certo? Vocês vão dizer, eu vou dizer a frase, você diz aí se você acha que é voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva, ok? Primeira frase. Ellen comprou um vestido lindo. Primeira frase. Ellen comprou um vestido lindo. Esse sujeito mais esse verbo aí é o quê? Perfeito, pessoal. Alguém gostaria de me dizer por que é, de explicar por que é? Walter, Ellen é o sujeito, né? Da oração, você colocou um ponto de interrogação, acho que você quer perguntar isso. Ellen é o sujeito. Então, está correto, pessoal. É voz ativa, né? Por que é voz ativa? Vocês poderiam me dizer? Alguém Ô saberia tia, explicar? porque a Ellen, ela praticou uma ação, ela comprou um vestido.
Exatamente, Raíssa, porque Ellen é o sujeito da minha frase aí, e ela praticou uma ação. Qual foi a ação que ela praticou? De comprar um vestido, certo? Próxima, isso, Walter, exatamente, é isso mesmo. Aí eu vou dizer outra frase, vocês é, vão me dizer se é ativa, passiva ou reflexiva. Mauro banhou-se no rio. Mauro banhou-se no rio. Voz ativa, passiva ou reflexiva? Mauro banhou-se no rio. Alguém saberia? Eu estou vendo aqui que a maioria colocou voz ativa, né? Apenas o Pablo, a Raíssa e a Maria colocaram voz reflexiva. A maioria colocou ativa. Vamos analisar essa frase, pessoal. É interessante vocês responderem para vocês tirarem a dúvida. Confunde um pouco com a voz ativa. A gente acha que é ativa por quê? Porque eu estou dizendo que o meu sujeito, né, Mauro, banhou-se no rio. Mas, pessoal, é voz reflexiva. Tia, por que é voz reflexiva? Me explique que eu não estou entendendo. Vou explicar. Por que é voz reflexiva? Porque eu estou dizendo que Mauro banhou-se no rio. Ele praticou uma ação, praticou, né? Que seria voz ativa, de tomar banho no rio. Mas ele também recebeu a ação, ele tomou banho e foi banhado. Então, é voz reflexiva. Exatamente, Raíssa. Fez a ação e recebeu, né, a ação. Entenderam? Mais uma frase para vocês me dizerem aí. Pronto. A casa foi pintada por mim. A casa foi pintada por mim. Ativa, passiva ou reflexiva? Voz passiva. Por quê que é voz passiva? Porque quem é o agente aí da frase, né? O sujeito aí da frase? É a casa. Casa, pessoal, uma casa. Tem como praticar alguma ação? Vou explicar, João Mariano, tá certo? Não, se ela não tem como praticar uma ação, ela só tem como receber a ação. Qual foi a ação que a casa recebeu? Ela foi pintada. Vou explicar de novo para o João Mariano e para quem ainda tem alguma dúvida, tá certo? Vou dar outro exemplo. Deixa eu pensar aqui um exemplo para me te explicar, Maria. Vou usar o exemplo que tem aqui no livro, tá certo? A escultura, presta atenção, a escultura foi feita pelo meu pai. A escultura foi feita pelo meu pai. É a frase. Nessa frase aí, João Mariano, e os demais, né, que possam ter dúvida, o sujeito aí da frase, né, é a escultura. Exatamente, Mariana, é passiva. A escultura, uma escultura, tem como praticar uma ação? Não, então por isso que é voz passiva. Vocês coloquem sempre isso na cabeça que vocês não vão errar. Se vocês perceberem aí que o agente aí, né, está no começo, não tem como praticar uma ação, por exemplo, escultura, casa, comida, como os exemplos que eu dei aqui. Nada disso tem como praticar uma ação. Então, por isso que é voz passiva, porque eles recebem uma ação. Deixa eu ver aqui o comentário da Raíssa. Exatamente isso, Raíssa. Quem falou? Júlia? Cidele, pode falar. Eu não entendi muito a voz reflexiva. Pronto, posso explicar.
É porque na primeira vez que se explica esse conteúdo, parece um pouquinho complicado mesmo, e é, né? Mas depois que vocês entenderem, vocês vão ver que é bem tranquilo. Vou explicar aqui a voz reflexiva, certo? Para a Cibele e para todo mundo aí que não entendeu. Se tem alguém aí que não entendeu ainda. A voz reflexiva, ó, vamos começar do início para vocês entenderem. Na voz ativa, o meu sujeito pratica a ação, tá certo? Na voz passiva, o meu sujeito recebe a ação. Na voz reflexiva, é a junção da voz ativa mais a voz passiva. Por quê? Porque o meu sujeito pratica a ação e recebe a ação. Por exemplo, a menina penteou-se. A menina penteou-se. Nessa frase aí, quem é o sujeito? A menina penteou-se. É o sujeito aí. Exatamente, a menina. A menina praticou alguma ação, pessoal? Qual foi a ação que a menina praticou? Isso. Qual foi a ação que ela praticou? Isso. Ela penteou-se. Foi a ação de pentear. Então, se eu digo que ela penteou-se, ela praticou a ação, né, que foi de se pentear, e ela recebeu a ação, que foi ser penteada. Ela mesma fez a ação e recebeu a ação. Entendeu? Aí tem bem aí no livro de vocês, aí, ó, ter o próprio agente como algo. Por exemplo, eu me vesti. Por que aqui é voz reflexiva? Porque a pessoa praticou a ação, né, de vestir-se e foi vestida, ela mesma. E atuar entre mais de um agente, quando eu tenho mais de uma pessoa aí na frase. Como, por exemplo, ele e ela se amam. Ele e ela se amam. Nesse caso, eu tenho dois agentes, ele e ela. Por que é reflexiva? Porque eles se amam. Tanto amam, né? Praticam a ação de amar, como recebem a ação de ser amado. Então, pode ter mais de um agente, né? Como ele e ela se amam, ou o próprio agente, vamos dizer assim, o sujeito, pode praticar e receber a ação. Entendeu, Cisele? E demais. Todo mundo entendeu? Posso passar para a correção pessoal? Se tiver alguma dúvida, digam agora, certo? Oi, Walter. Ok, então saia e tente voltar de novo, tá certo? Porque pode ser sua internet. Pronto. Então, se vocês entenderam, pessoal, até aqui a explicação, a gente pode prosseguir, tá certo? Conforme vocês forem fazendo atividades, aí vocês vão surgindo as dúvidas e a gente vai falando aqui. Quem é aí que pode ler para mim? O primeiro parágrafo aí do texto, da página 146. Sua presença em... Pode sim. Pode ler, Walter. Sua presença em minha vida foi fundamental. Engraçado. Eu não tenho um professor inesquecível. Tenho muitos professores inesquecíveis. A primeira professora de minha memória gravou, não tinha carinho comigo. Botava todos os meninos branquinhos no colo, mas a mim não. Um dia, sentei no colo dela por minha conta e ela me botou no chão. Deve ser por isso que até hoje sou maluco por colo feminino. Era uma escola particular. Papai não tinha dinheiro para pagar as mensalidades. Era o patrão dele que pagava. Vai ver daí vinha minha falta de prestígio com a professora. Devia ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. Ela se chamava Dulce, mas não era nada doce. Pode continuar. João Mariano, pode ler, João Mariano. Opa. Felizmente não fiquei muito tempo nessa escola, mas por causa dela, vim
vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva, e consegui transformar em desenhos, livros, peças de teatro, logotipos, cartazes e ilustrações. Tudo a preços módicos, pelo menos no início. Agora, depois da fama, a preços mais condizentes com a fama. Muito bem. Pode ler, Maria Barreto. Minha segunda professora marcante foi Dona Glorinha Dávila, mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho. Ela era discípula de Helena Antipoff, que revolucionou o ensino básico de Minas na década de 1940. Dona Helena percebeu logo que não dava para mudar a cabeça das professoras mineiras, que tinham ainda penduradas na parede da sala de aula as assustadoras palmatórias. Então, formou 150 jovens idealistas e as espalhou por Minas Gerais, com a missão de mudar a escola por dentro. Uma dessas jovens era a Dona Glorinha, que, entre outras coisas, e contra a vontade das velhas professoras do grupo escolar e de sua rabugenta diretora, retirou a palmatória furadinha da parede de minha classe. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo, bem mais tarde, que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo. Um domingo, fiz a primeira comunhão e não ganhei um santinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar na secretaria. Você fez a primeira comunhão ontem? Não fez? Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta, tão importante, pode prestar atenção no menininho pardo fazer a primeira comunhão naquela catedral tão grande? Ela aí perguntou: você ganhou um santinho de recordação? Não havia ganho, não. Aí ela abriu a gaveta, tirou um santinho lido e escreveu uma dedicatória onde li as palavras brilhante e futuro, que, na hora, não fizeram o menor sentido para mim. Somente um pouco mais tarde descobri que ela sabia tudo da minha vida. Vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho grupo, e até já havia mandado chamar meu pai para conversar. É engraçado. Pode terminar. Engraçado, agora. Remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha. Sim, foi a Dona Glorinha Dávila. Tão pequenininha, tão frágil, tão bonitinha. Muito bem. Então, as questões aí vão ser a respeito desse texto, né? É uma pessoa falando de uma professora que marcou a vida dele de uma forma ruim, né? E uma professora que marcou a vida dele de uma forma positiva, né? Que acreditou no potencial dele. Raíssa, pode ler as questões, por favor. Pronto. A Raíssa vai ler a questão 1 e a questão 2, que são bem pequenininhas, e a Júlia vai ler a questão 3, tá certo, Júlia? Pode ler, Raíssa. Podemos dizer que esse texto se enquadra em qual gênero? Alguém sabe, pessoal? É uma narração. Tá correto, Rogério. Porém, está perguntando aí, narração é o tipo, e dissertativa argumentativo também, Pablo. Está certo. Mas dissertativo argumentativo, né? Ele está fazendo narração, está dissertando e argumentando. Isso aí são tipos textuais, tá certo, pessoal? Tá perguntando aí o gênero. A Lara Isabel colocou aí crônica. Está correto. O gênero é crônica, tá certo? O gênero textual, acho que vocês estudaram isso ano passado. Os gêneros são crônica, receita de bolo, manual de instruções, tudo isso são gêneros, tá certo? Narração, dissertativo, dissertação, argumentação,
Tudo isso são tipos textuais. Então, o gênero textual aí é crônica, tá certo? Isso, crônica. Vocês vão colocar crônica. 2, Raíssa. 2. Indique 3 características formais que esse texto apresenta para se enquadrar no gênero que você apontou na questão anterior. Então, por que que a gente sabe que esse gênero é uma crônica? Aí sim, por quê? Porque é uma narração, certo? O que mais que indica que é uma crônica? É uma narração, vocês vão colocar narração. É um texto de linguagem simples, tá certo? Por estar relatando, sim, né? Está narrando, está relatando o fato de uma vida. Também pode ser isso. Então, você tinha que colocar 3 coisas. Porque é uma narração, porque conta fatos do cotidiano e a linguagem é simples. Basicamente por isso. Pode colocar outras informações também, mas só precisa colocar 3, tá certo? Porque é narrativo, conta fatos do cotidiano e tem uma linguagem simples. Ok, pessoal? Júlia, pode ler a questão 3, por favor? Tá ouvindo? Sim. Lê. Marque a única opção correta em relação ao texto. A. Dona Helena tentou mudar a escola por dentro, formando um grupo de professoras mineiras. B. O narrador lembra-se de 3 professoras da sua infância, que são Dulce, Dona Glorinha de Dávila e Helena Antípope. C. Parte da fama que o narrador tem atualmente se deve à influência da antiga professora Dulce. D. O narrador guardava um carinho, lembrança da sua professora, porque todas a haviam tratado de um modo especial. Dona Glorinha Dávila tinha ideias tradicionais acerca do ensino básico. Pronto. Eu tô vendo aí que algumas pessoas estão colocando A, né, B. A resposta correta é a A, tá certo? Eu vou explicar para vocês por que é que não é a B. Realmente dava para confundir com a B. Muita gente aí colocou B, mas a resposta certa é a A. Por que é que não é a B? Porque na B diz que o texto fala de 3 professoras, mas na verdade o texto só fala de 2 professoras. Essa Helena aí que o texto fala não era professora do narrador do texto, tá certo? Ele só cita o nome dela. A professora dele era seguidora dela, mas essa Helena aí não era professora do nosso narrador, tá certo? Então, a resposta certa é a letra A. Vamos à última questão, né? Eu acho que dá para responder essas 2 questões ainda. Faltam 4 minutos. Quarta questão. A primeira professora de Ziraldo foi inesquecível para ele por quê? Transmitiu uma visão da realidade, fez com que ele se transformasse em um brilhante escritor, veio inspirar os seus livros, deixou marcas negativas, né, na vida dele, ou fez com que ele valorizasse o fato de o patrão pagar as mensalidades. Isso, Pablo, Rogério Filho, letra D, tá certo? A primeira professora deixou impressões negativas nele. Vejam que ele cita que ela botava todas as crianças no colo, mas ela não tinha nenhum carinho por ele. E ele ficou triste com isso e marcou a vida dele, tá certo? Então é letra D. Pode sim, Júlia. Pode ler. Quinta questão. Botava todos os meninos branquinhos no colo. Primeiro parágrafo. A expressão em destaque informa que a professora A. Botava várias crianças branquinhas no colo. B. Botavam algumas crianças branquinhas no colo. C. Botavam uns alunos branquinhos no colo. D. Botavam somente os meninos branquinhos da sala de aula no colo. Botavam a maioria das crianças da sala de aula no colo. O que vocês acham aí?
Letra D, tá certo? Ela tinha como se fosse, aí pelo relato, né? Como se tivesse preconceito. Ela botava no colo somente os alunos branquinhos, né? Era uma professora preconceituosa. Letra D. Aqui é a letra D, certo? De dado. Sexta questão. Júlia, pode ler a sexta para a gente encerrar? Ah, Maria pediu. Pode Sim. ler, Maria. Sexta questão. No fragmento, descobrindo bem mais tarde que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. Terceiro parágrafo. O autor quis a. Mostrar que, mais tarde, ele poderia ser um professor tão competente como Dona Glorinha. B. Dizer que Dona Glorinha tinha um bom coração, era amorosa e atenciosa para com os alunos, tornando-se inesquecível para ele. C. Enfatizar que a presença da professora foi importante na orientação do aluno em vista de seu futuro. D. Falar que às vezes esquecemos dos professores que deixam fortes impressões e que eles nos acompanham por toda a vida. E enfatizar que o incentivo da professora fez com que Giraldo ficasse mais tempo na escola. Foi o que vocês marcaram, pessoal. É a letra C, pessoal. Vou explicar a vocês por quê. Ziraldo é uma pessoa famosa, tá certo? É um escritor que fez o Menino Maluquinho. Ele foi o escritor do Menino Maluquinho, o Ziraldo. Por isso que é a C, porque ele fala da professora, porque a professora foi importante para que ele fosse uma pessoa de futuro, tá certo? Para que ele fosse um escritor. Então, é a letra C, ok? Não vai ter atividade de casa, tá certo, pessoal? Porque teve a explicação e vocês já fizeram essas atividades. Amanhã a gente continua com a explicação, tá certo? Tchau, bom recreio e até amanhã. Que bom, Walter. Parabéns. Tchau, gente.